Aí, estamos aí para a nossa aula de reposição. Aula que foi necessária, os senhores se lembram, em razão de uma cirurgia que a minha esposa passou. Tá? Essa foi a primeira data disponível que nós tivemos depois da P1, como nós combinamos. Aguardei uns minutinhos aí para ver se aparece alguém mais. E vamos lá. Vamos tocar o barco. Meus amigos, é o seguinte. Eu vou hoje concluir com os senhores o estudo dos juizados especiais. Para ser bem franco, assim, o que eu costumo ver com os alunos em Processo Civil 2 sobre os juizados especiais já acabou. Era isso que nós vimos até agora, que eu costumo ver com os alunos em geral. Mas os senhores, essa turma, desde muito tempo, eu me lembro que manifestam interesse com o estudo dos juizados especiais. Parece que já tem gente que até atua nos juizados especiais. Então, eu vou tratar um pouquinho mais, tá? Sobre juizados especiais por conta destas características especiais dessa turma. Mas eu só peço assim uma ressalva, um pequeno detalhe, que é o fato de que Edivane, isso pode ser levado em consideração, naturalmente. Sempre é levado em consideração esse tipo de coisa. A consideração que eu ia fazendo é o seguinte: eu não posso me aprofundar e me alongar muito sobre os tópicos que nós veremos aqui, porque os senhores não viram ainda a base. Não tem como diferenciar. Os juizados especiais, como a gente vem vendo, ele se caracteriza por ser diferente do comum. Não vai ter como explicar muito o que tem de diferente em relação aos recursos, em relação à execução. Eu vou fazer algumas menções aqui. Meu objetivo é, portanto, gastar, vamos dizer, gastar, né? Nunca se gasta, não se joga fora, né? Meu objetivo é aqui investir uns 20 minutos, meia hora no estudo desses tópicos que compõem ainda os juizados especiais, sem o objetivo de esgotar o estudo da matéria, sem aprofundar muito a questão, por essa característica que é o fato de que os senhores não têm conhecimento da base. Tá? De todo modo, acho que é isso, acho que deu para entender. Fazer algumas considerações, portanto, complementares ao estudo do juizado. Vamos lá. Bom, nessa perspectiva que eu vinha falando com os senhores, a respeito de alguns tópicos complementares ao estudo do juizado, muito tempo atrás se discutiu se era possível a concessão de tutela provisória no juizado. E hoje isso está superado, absolutamente superado. Vou apresentar aqui para os senhores 2 enunciados do FONAGE. O enunciado de número 26, que prevê o cabimento. São 2 enunciados que prevêem o cabimento. O FONAGE número 26, FONAGE, os senhores se lembram, é a sigla de Fórum Nacional dos Juizados Especiais. É um encontro coordenado pelo CNJ entre os
juízes, os magistrados que atuam nos juizados especiais a nível nacional. E aí prevê, são cabíveis a tutela acautelatória, a tutela cautelar e a tutela antecipatória nos juizados especiais. Também o enunciado de número 163. Aqui ele vai prever o oposto. Ele vai afirmar o descabimento da tutela antecedente. Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, só cuidado para não confundir antecipada com antecedente, né? A matéria que nós vimos lá em TGP 2. A tutela requerida em caráter antecedente é aquela antes mesmo da petição inicial, quando a questão é muito urgente. Da forma prevista nos artigos 303 a 310 do CPC de 2015, pois são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. Então, é cabível a tutela antecipada e a tutela cautelar, mas não é cabível a tutela requerer essas modalidades em caráter antecedente. Essa tutela antecipada, que ela pode ser concedida, como acabamos de ver, tem um ponto de contato com o princípio da oralidade que nós estudamos, a irrecorribilidade de imediato, algo que nós mencionaremos logo a seguir, os recursos. Tutela provisória, tutela antecipada, ela é concedida por uma decisão interlocutória. No sistema do Código de Processo Civil, é aqui que eu não posso me aprofundar muito, mas os senhores verão que as decisões interlocutórias que concedem tutela provisória, como essa, tutela antecipatória e tal, elas são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015. Então, agravo de instrumento, no artigo 1015, no Código de Processo Civil. Acontece que no juizado especial civil não cabe agravo de instrumento. Por que não cabe agravo de instrumento? Por conta do princípio da oralidade, daquela característica decorrente da oralidade, a irrecorribilidade de imediato. Então, as decisões que são proferidas no curso do procedimento são irrecorríveis. Você recorre tudo de uma vez no final do procedimento, porque vigora o princípio da oralidade. Isso no sistema do Juizado Especial Civil, JEC, Lei 9.099 de 95. E aí é muito bom frisar aqui, eu estou falando da tutela provisória por hora, né? Muito bom frisar aqui que nos juizados federais e fazendários, federais da Fazenda Pública, JEF, portanto, o agravo de instrumento é cabível. Mas não vou me aprofundar aqui, tá? Mas no JEF e no JEF é cabível o agravo de instrumento nas hipóteses dos artigos 4º, quinto da Lei do Juizado Especial Federal e 4º da Lei do Juizado Especial Fazendário, da Fazenda Pública. Ok? Então, a tutela provisória é concedida naturalmente por uma decisão interlocutória. A decisão interlocutória nos juizados especiais cíveis são irrecorríveis. Há, inclusive, decisão do STF quanto a isso. A decisão da lavra do ministro Eros Grau, onde sedimentou a questão. Okay. Os juizados especiais federal e fazendário são agraváveis de instrumento por conta desses dispositivos. Com relação... Então, na última aula falamos da sentença, falei agora de tutela provisória,
antes de entrar propriamente em recursos, falar dos outros recursos, coisa julgada. Não há um regramento especial sobre coisa julgada. Então, coisa julgada formal, quando não aprecia o mérito, coisa julgada material, quando há julgamento de mérito no juizado especial, nada muda. Quanto às despesas processuais, eu lembro que nós tratamos disso em algum momento, quando estávamos ali ainda no caráter introdutório, falando do acesso à justiça substancial. Aliás, sobre despesa processual, portanto, o artigo 54 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis prevê o seguinte: o acesso ao juizado especial não dependerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Veja que não faz qualquer tipo de condicionamento ou diferenciação em relação à qualidade do sujeito. Então, aqui não é um benefício de assistência judicial gratuita. Abrange o rico e o pobre. É classe média, para todos. Okay? É uma questão objetiva. A jurisdição é gratuita aqui. Não é um benefício ao necessitado. É para todos. Então, é uma questão de acesso à justiça, como nós dizemos, para eliminar ou para reduzir aquela litigiosidade reprimida e tudo mais. Agora, é muito comum que se afirme que os juizados, demandar nos juizados é gratuito. Gerir o povão, né? É maravilhoso de ouvir. É de grátis. E não é, né? Não é exatamente assim. Não é exatamente assim. O que é? Realmente, a princípio é. No artigo 54. Demandar, propor a demanda no primeiro grau de jurisdição. Então, ali, petição inicial, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, até o recebimento da sentença, realmente você não vai se preocupar com custas. Primeiro grau de jurisdição. Agora, nós temos duas situações em que você pode vir a ser condenado em custas, ou você pode vir a se preocupar com custas. Né? E que duas situações são essas. Se você for considerado um litigante de má-fé, essa é uma hipótese excepcional, mesmo no primeiro grau de jurisdição, se você for litigante de má-fé, você é condenado nas custas. Okay? Deixa eu ver. Tem um dispositivo em algum... em algum momento aí fala-se... aqui. Artigo 55 mesmo. Achei que pudesse estar em outro ambiente, mas foi fácil de achar. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, complementando o caput do 54. Ressalvados os casos de litigância de má-fé. Então, em havendo litigância de má-fé, você mesmo atuando só no primeiro grau de jurisdição, terás de pagar custas. Então, essa regra de que demandar no juizado é de grátis, é para quem atua na moral, né? Se é para falar de grátis, é para quem atua na moral, suave. É para quem joga o jogo numa boa. Litigante de má-fé pode ser condenado em multa. Okay? E o segundo ponto a tratar não é exceção. A segunda consideração aí é a regra. O 54 prevê a gratuidade no primeiro grau de jurisdição. É muito expresso, é de uma clareza, como diz a doutrina, né? É de uma clareza solar. Significa que, em grau recursal, a atuação na turma recursal, nós falaremos a seguir rapidamente sobre recurso, aí tem que pagar custas. Né? E a parte final do 55, que eu não cheguei a ler de propósito, vou ler agora. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas e honorários aos advogados. O parágrafo único
do 54, ó, parágrafo único do 54, que eu pulei naturalmente de propósito. Artigo 54, parágrafo único. Ih, ficou até repetido lá, não importa. O preparo do recurso, na forma do artigo 42, parágrafo 1º desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau. É o seguinte, quem quer recorrer, paga as custas de todo o processo. Não é do recurso para frente. São os custos da jurisdição, que o Estado gastou na jurisdição, da petição inicial até o momento final. É como se o Estado falasse o seguinte, olha, eu trabalho de graça da petição inicial até a sentença. Agora, quem quiser rever a decisão do meu juiz, o Estado, atenção, quem quiser rever a decisão do meu agente, vai ter que pagar por tudo. Pode, é um direito, está inserido no contraditório, ampla defesa e tal, pode, mas arque por isso. Naturalmente, é a parte final do 54, parágrafo único, ressalvado a gratuidade. E tem que pagar, mas aí se você tiver gratuidade, você não paga. Porque eu volto a dizer que o 54 caput é uma gratuidade de modo objetivo, para todos. Não se insere o 54 caput na questão sobre gratuidade de justiça. Então, até agora, nada se falou sobre gratuidade. Em primeiro grau de jurisdição, portanto, não se precisa nem pedir gratuidade. É gratuito para todos. Quem pede, ou quem quiser pedir, pode até ser uma questão de antecipar o grau recursal. Não precisa, é gratuito para todos. Onde se faz necessário mesmo pedir é em grau recursal. Porque ali você pode vir a precisar pagar. Se você então se você fizer jus, né, o seu cliente, você ou o seu cliente, fizer jus à gratuidade de justiça, você pede no âmbito da interposição do recurso. Você deveria pagar e não pagará. Ok? Então, sobre as despesas processuais, é isso. Tem, sobre essa questão da litigância de má-fé, tem um enunciado do FONAGE, que é algo muito comum na prática. Já ia esquecendo de me falar, litigância de má-fé. Já aconteceu, inclusive, com alguns amigos meus que me perguntaram, eu ouvi dizer que é gratuito, é que eu tive que pagar. O cara propõe a ação no juizado, é designado uma audiência, no dia ele tem um compromisso e simplesmente não vai. E é aquilo, é até 20 salários mínimos, nem constituiu advogado e acha que não precisa de advogado para nada e não procura ninguém e tal, toca a vida sozinho. Não vai, não dá satisfação para ninguém, aí depois recebe em casa um carnezinho para pagar as custas. Aconteceu com uns 3 ou 4 amigos meus já, me procuraram. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei, sinceramente, paga. Mas, pô, não é justo? Eu falei, é justo sim. Ninguém pode se eximir de desconhecimento da lei. Tu tinha que procurar um advogado, dar uma de malandrão, e agora paga. Para quem não vai injustificadamente. Se você tivesse um advogado, se você justificasse, agora você moveu a máquina judiciária, você tirou a agenda de quem poderia ter ido. Quem tem experiência prática sabe como é que é. Só ficou lá esperando, sentado, e fulano de tal. Desagradável. Anunciado 28 do FONAGE. Havendo extinção... Me perdoem. Está esfriando aqui em Friburgo e está pegando minha garganta. Havendo extinção do processo, com base no inciso 1º do artigo 51 da Lei 9.099 de 95, e esse inciso 1º do 51 é o que determina a extinção do processo quando o autor não comparece a qualquer das audiências. Ok? É necessária a condenação em custas. Veja que ali não prevê nem que é possível.
afirma ser necessária a condenação em custas. Ok? Então, meus amigos, sobre esses pontos, nós falamos que despesa processual, coisa julgada, tutela provisória, era isso. Falar agora rapidamente com vocês falar de modo resumido com vocês, não é o meu objetivo aqui esgotar o tópico, falar de modo resumido sobre a fase recursal nos juizados especiais. A lei do juizado trata de recursos, né, em paralelo ao CPC. Quando os senhores estiverem estudando os recursos no CPC, que é no próximo período, inclusive, os senhores verão que tem diversos princípios específicos e próprios do recurso, né? O recurso é como se fosse um mundo à parte no processo civil, tem muitos princípios próprios. Um desses princípios em paralelo é o princípio da taxatividade, que prevê que somente se considera recurso, somente se pode se atribuir natureza recursal aquilo que a lei considera como tal, ou seja, vigora nessa matéria de recurso a ideia de legalidade estrita. E aí o CPC tem lá os seus recursos, mas outras leis podem prever recursos também. Como é o que acontece aqui com a nossa digníssima, com o nosso digníssimo sistema, microsistema dos juizados especiais. E aí nós temos nós temos que falar de alguns recursos. O primeiro desses recursos que a lei trata é dos embargos de declaração. Bom, os embargos de declaração, eles têm cabimento também no Código de Processo Civil. Então, 48 vai dizer, 48 da Lei do Juizado, né? Nós estamos vendo a Lei do Juizado. Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão, nos casos previstos no Código de Processo Civil. Ele não regulamenta os embargos nos casos previstos no Código de Processo Civil. Os senhores verão quais são esses casos. Para adiantar aqui, obscuridade, contradição, e o Código de 2015 trouxe também um erro material. Obscuridade, contradição e erro material. Tá? Isso está no artigo 1022 do CPC. Até agora, a lei do juizado fez menção apenas ao CPC. O que tem de diferente aqui? Esse artigo 1022 do CPC prevê o cabimento de embargos de declaração em face de qualquer decisão. Qualquer decisão no CPC. E no juizado, o que está previsto? Que cabe embargos de declaração contra a sentença ou acórdão. Acabamos de mencionar a possibilidade de concessão de tutela provisória no juizado. Tutela provisória no juizado que é concedida via decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória, nós vimos ainda há pouco que não cabe recurso. Não cabe, eu mencionei ainda há pouco, não cabe agravo de instrumento. E agora nós podemos ver que não cabe, inclusive, embargos de declaração. Não cabe recurso nenhum. Isso decorre, portanto, de qual característica que nós já vimos e estamos agora reforçando? Também daquela irrecorribilidade de imediato da oralidade. Irrecorribilidade de imediato da oralidade. Bom, qual é o prazo dos embargos? O prazo dos embargos são de 5 dias. Artigo 49, nada muda em relação ao CPC. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente
Aqui no juizado pode ser oral, no CPC não. Então, tem essa diferenciação no prazo de 5 dias, contado da ciência da decisão. Bom, quer dizer, parênteses do parênteses. No CPC não pode ser oral, eu digo em geral, né? Se no sistema do CPC, se numa vara civil proferida uma decisão oralmente, nada impede que a parte interponha um recurso, um desembargo de declaração oral. A parte tenha suprir uma omissão oralmente, nada impede. Mas em geral não é assim que funciona. Vamos voltar. Quanto ao prazo, o prazo é de 5 dias, é que não mudou, é igual. Mas nós temos uma questão aqui importante que mudou. Eu vou até tratar. Me perdoem. Nós temos uma questão aqui quanto ao prazo, que é o seguinte. O prazo dos embargos de declaração no CPC, sempre, isso aqui é uma regra clássica, ele interrompe o prazo do outro recurso. E é aquilo que eu falei, não dá para aprofundar muito, tá? Mas os embargos de declaração, eles têm finalidade distinta dos outros recursos. A finalidade dos embargos de declaração é de aperfeiçoar a decisão, não de mudar a decisão. A finalidade dos outros recursos é de modificar a decisão. Então, contra uma decisão, lembra que eu falei lá do 1022, no CPC, cabe embargo de declaração em face de qualquer decisão. Então, contra toda decisão, cabe embargo de declaração. Pega uma sentença, por exemplo. Cabe embargo de declaração contra uma sentença? Cabe. Mas os senhores já devem ter ouvido falar que cabe apelação contra uma sentença. Se não ouviram falar, estão ouvindo agora. No 1009, cabe apelação da sentença. Uma regra clássica do processo civil brasileiro. Da sentença cabe apelação. O artigo 1009, é só isso que está escrito lá. Da sentença cabe apelação. Não vou nem trazer aqui para o chat para não confundir. Então, veja, da sentença do CPC cabe 2 recursos. Apelação e embargos de declaração. Não tem problema nenhum ser assim, porque os embargos de declaração têm a finalidade, quando você percebe isso, que as finalidades são distintas, aí você entende melhor. A finalidade dos embargos é melhorar a decisão, aperfeiçoar. A finalidade da apelação é bater na decisão. Perdi, quero ganhar, não gostei. Você pode interpor os dois. Acontece que o prazo para a interposição dos dois corre simultaneamente. E o prazo dos embargos é menor. E o prazo da apelação é maior. O prazo dos embargos, 5 dias. O prazo da apelação, nesse exemplo, 15 dias. Quando você interpõe os embargos de declaração, vamos supor que a parte embargou no 5º dia. Quando o juiz decide os embargos, tal, a parte pode... Já vejo aí, Edvânia. A parte embargou no 5º dia. O juiz decidiu. Aí, quando o juiz decidiu, a parte volta a poder apelar. Aí, quando a parte volta a poder apelar, a dúvida é, ela volta a ter 10 dias, que é a diferença entre os 15 iniciais, menos os 5 que já passaram, porque ela embargou no 5º dia, ou ela volta a ter os 15 integralmente? E a resposta é, ela volta a ter os 15 integralmente. Porque no CPC, desde sempre, a interposição dos embargos de declaração interrompem o prazo dos outros recursos. Tá? Nos juizados especiais, então, nos juizados especiais cíveis, antes, fazendo muito claramente, antes, era assim antes, a interposição dos embargos de declaração suspendia o prazo do outro recurso. Então, diferente de interromper, suspendia. E aí o que acontecia? Quando o juiz decidia os embargos, e a parte voltava a ter o prazo do outro recurso, era o que faltava, era a diferença, e não um prazo integral. E dava muita confusão. Né?
era assim. Então, o advogado que tinha prática na vara civil, que ia atuar no juizado, sem ler a lei, sem se atualizar, perdia o prazo. Porque era diferente. Porque suspendia. Enfim. Mas não tem problema, em tese não tem problema nenhum, porque é um sistema diferente. E por que suspendia? O que justificava isso? Uma maior celeridade. O processo é mais rápido assim. Mas não é mais assim. Então, JEC agora igual interrompe. E da onde eu estou tirando isso? Do artigo 50. Artigo 50 da lei do JEC, que foi inserido por conta do artigo 1065 do CPC. 1065 do CPC. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição do recurso, do outro recurso. Tá? Então, quanto aos embargos de declaração, era isso que tínhamos para falar. Edvânia, prof, então no JEC não cabe recurso nos embargos de declaração? Não, cabe, Edvânia. Nós vimos lá no 48, cabe embargos de declaração em face da sentença e do acórdão. Não cabe embargos de declaração em face das decisões interlocutórias. Tá? Então, sobre os embargos de declaração, era isso. Embargo de declaração é o nome de um recurso. Tá? Volto a dizer, o que não entender perfeitamente, normal, os professores não viram os recursos, a base dos recursos. Um outro recurso chama-se agravo de instrumento, que nós já falamos o que tinha para falar na verdade. Tá? Sobre o agravo de instrumento, em regra, não cabe agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias nos juizados especiais cíveis. Então, no JEC, descabimento. Há, inclusive, uma posição do STF nesse sentido. Isso decorre lá do digníssimo princípio da oralidade, artigo 2º da Lei do Juizado, sob critério da irrecorribilidade de imediato. No GF e no GF, juizado federal e fazendário, cabe, nós já vimos, sempre confundo os artigos, mas são os artigos 5º da Lei do GF e 4º da Lei do GF. 5º da Lei 10.259 de 2001, 4º da Lei 13.259 de 2009. Isso sobre o juizado, sobre o agravo de instrumento. Tá? Um outro recurso muito importante é o recurso inominado. Recurso inominado que é previsto no artigo 41. O artigo 41 prevê o seguinte: da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, então, em tese, essas sentenças são irrecorríveis, a sentença caberá recurso para o próprio juizado. Não está dizendo que da sentença cabe recurso. Ou qual recurso? Não deu nome. Como a lei não deu nome, o recurso inominado. Eu acabei de falar para os senhores que no CPC, o artigo 1009 do CPC, prevê que da sentença cabe apelação. Então é como se fosse uma apelação. Não é como se fosse uma apelação. Esse recurso em face da sentença é o chamado recurso inominado, e volto a dizer, ele tem essa denominação na prática de inominado, porque ele não tem nome mesmo. Ele é julgado por uma turma recursal.
turma recursal não é tribunal. A turma recursal ela é composta por 3 juízes de primeira instância. A turma recursal é composta por 3 juízes do juizado de primeira instância. E, aliás, é por conta disso que as decisões da turma recursal, que naturalmente deveriam ir para o STJ, né? As decisões do Tribunal de Justiça vão para o STJ. As decisões do TRF, Tribunal Regional Federal, vão para o STJ. As decisões da turma recursal, que é o segundo grau do juizado, deveriam ir para o STJ. Mas não vão por quê? Porque não é um tribunal. Uma turma recursal composta por juízes de primeira instância. E aí vai direto para o STF. É uma excrescência, nós falamos sobre isso. Uma falta de atualização da Lei 7244 para a Lei 9.099 de 95. Nós tivemos no meio ali simplesmente uma Constituição Federal. O legislador não se atualizou. Né? Bom, o recurso nominado ele é cabível no prazo de 10 dias. Muita atenção aqui. Eu falei que ela é parecido com a apelação, aspas, apelação. A apelação, o prazo é 15 dias. Aqui o recurso nominado, o prazo é 10 dias. A apelação é julgada por um tribunal, composto por desembargadores. O recurso nominado é composto por uma turma recursal, composta por juízes. Não é a mesma coisa, estou fazendo uma mera analogia. Tá? O recurso nominado ele exige preparo. Só para recordar o que nós vimos sobre o preparo é o pagamento de custas. O preparo é o pagamento de custas. É a forma técnica como em grau recursal se menciona o pagamento de custas. O recurso preparado é o recurso que a parte recorrente recolheu as custas corretamente. E o recurso deserto, a contrário senso, é o recurso que não teve as custas recolhidas. O recurso preparado é o recurso que teve o pagamento correto. Recurso deserto é o recurso que não teve o pagamento correto. Então tem que recolher o preparo. Lembrem-se que o preparo abrange as custas do processo integralmente, salvo se você tiver o benefício da gratuidade de justiça. A lei em 95, e, mais uma vez, lembrem-se que em 95 vigia o Código de 73. Né? Em 95, a lei trouxe uma previsão que era inovadora à época. Por quê? No Código de 73, no CPC de 73, o recurso também tinha que ter preparo, também o recorrente tinha que provar que pagou, e era cara crachá. Tem que comprovar na hora, no ato da interposição, quando o relator no tribunal recebia o recurso, e naquela época era tudo papo folha, né? Já tinha que estar anexo ali o comprovante de pagamento, se está ok, se não está, não julga. Era um vício formal, não julgava. Não tinha como corrigir. Então era cara crachá. A lei do juizado, para trazer uma informalidade, simplicidade, tentou amenizar um pouco essa situação. Então ela previu a possibilidade da parte juntar, complementar em até 48 horas o preparo. Isso a gente encontra no 42, parágrafo 1º. Artigo 42, parágrafo 1º, que já foi uma evolução, vamos dizer, já foi um processo ali de deformalização, redução das exigências formais no processo. Agora, no CPC atual, evoluiu bastante, né? Não vou me aprofundar, mas em relação a esse dever de recolher custas, se tiver um equívoco quanto ao valor, aí o relator lá vai intimar a parte para complementar, dar 5 dias, melhorou bastante. E a lei do juizado foi um embrião disso. Bom, quanto ao recurso nominado, uma outra característica importante, tem que ter assinatura do advogado. É necessário capacidade postulatória. Ué, professor, você não falou
eu ouvi tanto dizer que juizado até certo valor não precisa de advogado. Mas no primeiro grau, né, fizemos essa ressalva, né? No primeiro grau de jurisdição. E, independentemente do valor, portanto, uma discussão de R$15, R$500, abaixo de 20 salários mínimos no GEC, tem que ter advogado para atuar na turma recursal. Não há efeito suspensivo. É um dado importante. Na apelação, a regra é que haja o duplo efeito, que se chama. Então, na apelação tem efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? É a suspensão dos efeitos da sentença. A sentença nasce lá no CPC sem produzir efeitos, porque a apelação tem o efeito suspensivo. Quando interpõe a apelação, a sentença não produz efeitos. A sentença só vai produzir efeitos quando confirmada pelo tribunal, que no juizado é diferente. Porque o recurso nominado, que é cabível em face da sentença, ele é desprovido do efeito suspensivo. Tá? Então, isso significa dizer que a parte pode executar provisoriamente. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é muita informação para vocês. No CPC, tem um artigo, o artigo 942, que prevê a ampliação do colegiado nos julgamentos não unânimes. Esse dispositivo ele é inaplicável. Então, inaplicável. Não se aplica o artigo 942 e a consequente ampliação do colegiado em julgamentos não unânimes, que esse caso aplica-se para apelação no CPC, isso não se aplica no recurso nominado no juizado especial. Estamos chegando já ao final. Em compensação, o que os senhores verão, também não vou aprofundar, a técnica de julgamento do artigo 932, incisos 3º, 4º e 5º do CPC, que consiste na possibilidade de decisão monocrática pelo relator, é admitida na turma recursal, no julgamento do recurso inominado. Então, o CPC prevê, no artigo 932, inciso 3º, 4º e 5º, ao invés do colegiado, porque no segundo grau, os senhores já devem ter ouvido que, ao invés de um juiz, é um colegiado, né? Um conjunto no STF, os senhores sabem, é um colegiado, plenário, as turmas. Acabamos de falar, turma recursal. São 3 juízes. Mas a lei prevê, em algumas hipóteses, que um julgador isoladamente, monocraticamente, sozinho, venha a julgar. No CPC, as hipóteses estão no inciso 3º, 4º e 5º. E é o entendimento consolidado de que essas hipóteses são aplicáveis também no recurso nominado no juizado. Ok? Dessa decisão monocrática no CPC, cabe um recurso, que é o recurso de agravo interno. Então, se isso é aplicável no juizado, também cabe, portanto, agravo interno no juizado. Então, é cabível agravo interno no juizado. Tem enunciado do FONAGE, inclusive, nesse sentido. Enunciado do FONAGE número 102. 102 e 103. FONAGE 102. Só um momentinho. Vou dar uma maquiada aqui, porque vem cheio de informações desnecessárias para vocês. E tem também o
FONAGE 103 vai justamente prever isso que eu acabei de lhes dizer, o cabimento, a possibilidade do relator decidir monocraticamente e o consequente cabimento do agravo interno. Agora, atenção aqui, tá? Porque o agravo interno no CPC é cabível em 15 dias. E o agravo interno nos juizados especiais, como consta ali no FONAGE, é de 5 dias o cabimento. Não há nem previsão em lei do cabimento do agravo interno. FONAGE prevê o cabimento em 5 dias. Eu tenho sérias ressalvas quanto a isso. Eu acabei de mencionar para os senhores que vigora o princípio da legalidade estrita quanto aos recursos. Mas não é a minha primeira, nem será a minha última ressalva quanto a esse sistema dos juizados. Já mencionei isso aos senhores. Bom, para encerrar, quanto ao julgamento do recurso na turma recursal, não é necessária a expedição de um acórdão. Basta a expedição de uma mera ata ou de uma mera súmula. É o que consta do artigo 46. É uma ideia de simplificação, simplicidade, né? Ata ou súmula. A súmula é quando não é um parágrafo. Não sei se os senhores já viram. Eu estou dando esse extra aqui para os senhores que muitos têm atuação. É um parágrafozinho dizendo que foi confirmada a sentença. A súmula é menos que um sumário, portanto. Sumariedade. A ata é só dizendo uma redução, portanto, tipo a ata de reunião que foi deliberada. Não é um acórdão, uma ideia de simplificação, portanto. Okay? Bom, o que tínhamos para falar, rapidamente, sobre os recursos para os tribunais superiores. Eu já falei, na verdade, sobre isso, só para deixar. Imagino que os senhores vão anotando no caderno, né? Só para deixar bem organizadinho. A respeito dos recursos para os tribunais superiores, o RESP para o STJ, ele é descabido. Descabimento do recurso especial para o STJ, por conta do que consta do artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, porque ele prevê o cabimento do recurso especial de decisão proferida por tribunal, algo nesse sentido assim. Decisão de tribunal, algo nesse sentido assim. Então, não cabe, porque turma recursal não é tribunal. Vamos botar ali, JEC é igual a turma recursal, não tribunal. Então, o cabimento se dá ao RE para o STF. O RE para o STF, ele é cabível. Ele é cabível por quê? Porque o artigo 102, também inciso 3º, também da Constituição Federal, a seu turno, ele prevê o cabimento do recurso extraordinário de causas decididas em única ou última instância. Única ou última instância. Então a redação é muito mais genérica. E abrange, portanto, o cabimento. Não falo de onde vem, é mais genérico. Há, inclusive, uma súmula do STF, nesse sentido, a súmula número 640 do STF, admitindo que não tem jeito, cabe recurso extraordinário para o STF das decisões da turma recursal dos juizados especiais. É assim que o sistema acabou ficando. Então, aí, com isso, a gente encerra o sistema recursal.
não é propriamente sistema recursal, isso que eu vou falar agora não, é um minuto. Só para falar sobre a ação rescisória. A ação rescisória não é recurso, tá? O nome diz, é uma ação autônoma. No juizado especial, vocês verão a ação rescisória, provavelmente também no próximo semestre. É uma ação que visa impugnar decisão judicial. Decisão judicial transitada em julgado. Ela é uma ação burocrática, porque justamente ela visa rescindir uma decisão. O artigo 59 da lei do GEC vem dizer, então, que não se admite ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído pelo juizado especial civil. Justamente por essa questão da simplicidade e informalidade inerente ao juizado e em compensação à inerente complexidade da ação rescisória. Okay? Então, com isso, a gente encerra a análise da fase recursal e da ação rescisória no juizado. Falei que ia demorar meia horinha, nem mais. Agora não. Vou seguir aqui, vou continuar falando. Com relação à fase executiva, nos juizados, tem para falar o seguinte: desde 95, na verdade, até desde antes, eu falava que essa lei, a lei do juizado de pequenas causas, 7244 de 84, ela era um sucesso, né? E aí ela tinha várias previsões que eram de vanguarda para a sua época. Faço várias críticas à Lei 9.099, mas é de adaptação, pelo jeito que ela foi feita. A Lei 9.099 de 95, ela influenciou de várias formas esse movimento de deformalização. E uma dessas influências, desses modos de influenciar, foi o movimento do sincretismo processual. O sincretismo processual. Nós já falamos sobre isso em Processo Civil 1, no período passado, a unificação da tutela cognitiva e da tutela executiva, algo que é uma realidade com o CPC de 2015. No mesmo processo, você analisa, define quem tem o direito e, eventualmente, satisfaz a obrigação no mesmo processo. Mas nem sempre foi assim. No Código de Processo, nos códigos anteriores, prevalecia, ao invés do sincretismo processual, prevalecia a autonomia processual. Então, tínhamos vários processos autônomos. O processo proliferava, tipo McDonald's, sabe? Tipo capim. Para cada lugar tinha, tipo Estácio, sabe? Cada lugar tinha um campus, tinha um McDonald's, tinha e um processo diferente, uma perspectiva diferente. Isso trazia uma burocratização, uma formalização e dificultava a implementação prática. A lei do juizado, desde sempre, previa a possibilidade, e isso era um ganho de efetividade, portanto, de execução dos próprios autos. Eu vejo como é que aqui, nesse ponto, tínhamos uma questão de vanguarda. Então, a lei do juizado inspirou a reforma da execução no CPC de 73 ainda, que foi operada pela lei 11.232, ali nos idos de 2005 ainda. Né? Falamos tanto sobre isso. E, naturalmente, o Código de 2015 já se absorveu disso. Bom, se eu nos recursos tive cautela ao me aprofundar nos temas, aqui na execução ainda mais, tá? Eu vou até, porque eu tenho que passar para o próximo tópico, meus amigos, vou aqui a ser ainda mais objetivo, tá?
Então, vamos lá. Quanto ao cumprimento de sentença, que é essa possibilidade de, no mesmo processo, se buscar a satisfação da obrigação, isso é previsto na lei do juizado, no artigo 52 da lei do juizado. Tá? O que eu tenho para falar aqui? Nós temos, como admite-se, a aplicação da multa de 10%, isso é uma consideração importante. Admite-se a aplicação da multa de 10%, que atualmente é prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC. E essa aplicação da multa, ela será aplicada ainda que vier a ultrapassar o limite de alçada. Então, suponha que a sentença venha condenar o réu a te pagar 40 salários mínimos. Já está no limite. Mesmo assim, vai aplicar a multa? Vai. Porque a multa não tem nada a ver contigo, autor. Você não pode ser penalizado. A multa vem de uma conduta do réu que não te pagou. Okay? Então, descumprimento do réu, quando ele for intimado a lhe pagar e descumprir, pode aplicar multa de 10%. No artigo, isso é reforçado por uma previsão do FONAGE, o FONAGE 97. Agora eu não vou nem lá trazer o FONAGE para a gente ser mais objetivo e mais rápido aqui. Tá, meus amigos? Conto com a compreensão de vocês. FONAGE 97. Nesse artigo 523 do CPC, além da multa de 10%, há a previsão também de honorários advocatícios de 10%. No sistema do juizado, nada se fala quanto aos honorários. Não há previsão de honorários. Tá? Como é que se dá esse procedimento, muito resumidamente? Nós teremos um requerimento executivo pelo exequente, que pode inclusive ser oral. Nós teremos a expedição de um mandado de penhora e avaliação. Vou botar um mais aqui. Mais a expedição de uma intimação do executado para pagamento, mais designação de audiência de conciliação. E aí a consequência da multa vem o descumprimento a partir do mandado de intimação. Uma diferença, o executado ele se defende por embargos à execução. É importante se dizer. Nos juizados especiais, mesmo no cumprimento de sentença, a previsão é de que o executado se defenda por embargos à execução em 15 dias a contar o recebimento da intimação, como vimos lá em cima. Vejam a previsão do FONAGE 142. No cumprimento de sentença, lá no CPC, no cumprimento de sentença previsto no CPC, os senhores verão esse processo civil 4. A forma de defesa do executado, então no CPC, no cumprimento de sentença, o executado se defende por impugnação. O veículo é diferente. Tá? No CPC, o executado, que é o sujeito passivo, é como se chama o réu, vamos assim dizer. O executado se defende por impugnação no CPC. Nos juizados especiais se defende por embargos. Uma outra diferença muito importante
é que no juizado especial civil, penhora é um requisito de admissibilidade dos embargos, o que é diferente do CPC. Isso é, inclusive, de constitucionalidade muitíssimo duvidosa, tá? Quanto à questão de acesso à justiça, a decisão do STF dizendo que não pode ter nenhum tipo de condicionamento a recebimento de defesa em sede judicial, ao pagamento prévio de penhora, esse tipo de coisa. Lá no juizado, esse é o entendimento. Então, são essas as principais diferenças do juizado especial civil em relação ao sistema do CPC. Sendo ainda mais breve, em relação ao juizado especial federal e ao juizado especial fazendário, nós temos, respectivamente, os artigos 17 da Lei do Juizado Especial Federal e 13 da Lei do Juizado Especial Fazendário. E aí o que nós temos lá é o seguinte: após o trânsito em julgado da decisão, expede-se RPV para pagamento em 60 dias. Essa é a regra. Pagamento por RPV. RPV significa, meus amigos, requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor. Essa requisição de pequeno valor é uma exceção aos precatórios. A requisição de pequeno valor é uma exceção aos precatórios. E aí é o seguinte: nos juizados especiais federais, será sempre por RPV. Porque a própria lei do juizado especial federal definiu que o valor que a União paga por RPV é até 60 salários mínimos. O precatório, que é algo mais burocrático, que demora muito mais, é o que ultrapassa 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos, então, de 60 para baixo, a União paga por RPV. Como no juizado especial federal é até 60, então será sempre por RPV. No juizado especial da Fazenda Pública, juizado especial fazendário, como são vários entes, depende da lei do ente local. Estado/município. E aí é o seguinte: tem uma previsão na Constituição, artigo 100, parágrafos. Tem uma previsão no ADCT, artigo 87 do ADCT, que prevê que a lei do ente local, a lei do Estado, a lei do município, pode prever qual vai ser o seu limite de RPV. Ou seja, ela pode prever até quando que ela vai pagar de RPV, a partir de quando que ela vai pagar por precatório, obedecendo-se a uma limitação, a um parâmetro que a Constituição e o ADCT estabelecem. Então aí vai depender de uma realidade local do próprio ente. Tá? Mas a regra é que seja por RPV. Okay? No Rio de Janeiro é por RPV. Para encerrar, meus amigos, e aí nós vimos realmente muito bem juizados, processo de execução. Processo de execução nos juizados. Processo de execução que são aqueles iniciados por título executivo extrajudicial. TEEJ, a sigla de título executivo extrajudicial. Como um cheque, por exemplo, uma nota promissória, uma debênture, uma escritura pública. Isso tem vez no juizado? Pode. Artigo 53 da Lei do Juizado Especial Civil.
Você pode começar um processo no juizado, portanto, já na via executiva. Basta que você respeite, adivinha o quê? Você pode executar até o limite de alçada, até 40 salários mínimos. Como é que se dá o procedimento? O executado. Citação do executado para pagar em 3 dias. Citação para pagar em 3 dias. Não pagou? Expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens. Ele pode embargar. Claro que ele pode embargar. O embargo também depende de penhora, como nós analisamos. Também pode ser designada audiência de conciliação desse procedimento. Admite-se a designação de audiência de conciliação e é essa a previsão da lei do juizado. Citação do executado para pagar em 3 dias, pagou, acabou. Não pagou, expede-se mandado de penhora e na execução é gato e rato, né? O exequente e o Estado correndo atrás de bens do executado para pegar e para expropriar. Enquanto não achar, fica atrás. Quando achar, fica tentando expropriar, levar a leilão, por exemplo. O executado pode se defender, ele vai se defender por embargos e o juiz vai analisar as alegações dele defensivas. E é esse o procedimento. Tá? E a lei prevê, pode-se designar audiência de conciliação para tentar transigir ali, por exemplo, negociar a forma de pagamento. Tínhamos para falar sobre tela executiva no procedimento dos juizados, era isso, vimos bastante coisa. Ficamos aí 1 hora falando sobre juizado, mais sobre essa complementação do juizado, mais até do que eu imaginei que eu falaria, que eu não consigo ser mais sucinto, eu quero falar bem melhor. Blá, 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 blá. Vamos lá. Uma respirada. Realmente só os senhores, hein? Ninguém mais veio. Que coisa, hein? Maravilha. Esse pois é, Edvan. Pois é, mestre, mas tá tranquilo. Pois é. Brincadeira não. Esse pois é da Edvânia foi em relação à presença de vocês, né? Igual do Paulo. Não, vocês serão recompensados. Podem ficar tranquilos. Podem ficar absolutamente tranquilos. De alguma forma, os presentes serão exaltados. Os aqui presentes serão exaltados. É porque está sendo gravado, não tá? Esses putos depois vão ver. Eu espero que eles pelo menos vejam a gravagem depois. Aí também avacalhou, né? E também se não for nem para ver a gravado, vai ser prova, né? Olha só. Não vai ser prova? Mas acho que eu vou botar 1, 2 ou 3 questões do que eu falei aqui, sim ou com certeza. Mas não vai ser essa a única forma de eu exaltar vocês, não. Os aqui presentes serão exaltados. Os aqui presentes serão exaltados. Ô, mestre. Diga aí, Paulo. Você é um cara que... Você é um cara que curte juizado, pelo que eu já percebi várias vezes. Vimos bastante coisa juizado, né, cara? Bastante. Mestre, na verdade não é que eu curta muito, né? Assim, eu confesso que conforme o tempo vai avançando na faculdade, eu venho me interessando menos pelo juizado. Acontece que os clientes, as quais a gente representa, eles buscam uma solução rápida e barata. Aí não resta outra alternativa a não ser buscar o juizado, né? Na verdade, eu me expressei mal. O que eu queria dizer é isso. Você acaba atuando no juizado. Né? Bastante.
Então, mestre, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não, quer dizer, eu não sei não. Com certeza não deve ter muito a ver, mas com relação a essa questão da execução, por exemplo, Com relação ao quê? a execução, né? No caso da execução de um processo, por exemplo, o contribuinte deixou de pagar o IPTU do imóvel, o município move uma ação contra o imóvel, né, para poder executar a dívida do IPTU. Foi para a dívida ativa, beleza, do município. Aí, é dessa forma também a questão da citação, a citação para pagar em 3 dias, se não pagar, é expedido mandado de penhora e avaliação, porque é isso que acontece. Eu tenho visto aqui nos clientes. A gente pode entrar com embargos a essa execução. Embargos, Tem que embargar. Né? Nesse caso que você relatou, né, chama execução fiscal, tem uma lei própria, a LEF, Lei de Execução Fiscal, é a Lei 6.830 de 80. Lei 6.830 de 80. Ela é uma lei para beneficiar o tratamento próprio para a fazenda pública, né? E ela, vamos assim dizer, ela é benéfica para a fazenda pública, é um pouco até pior do que aquilo que eu relatei, né? Mas é basicamente aquilo, do que eu falei até então, basicamente aquilo, o cara é citado para pagar em 3 dias. Basicamente, o processo de execução se dá dessa forma, né? Basicamente. O processo de execução, ele é um processo de natureza concreta. Ele é um processo que visa a satisfação da obrigação. Então, a finalidade da execução é basicamente buscar bens do executado. É claro que admite-se o contraditório. E aí nós temos os embargos, que é muito complicado essa altura ingressar aqui muito nos embargos, porque eles têm uma natureza mista. Os embargos, ao mesmo tempo que são defesa, eles são direito de ação também. Nem falei disso, tá? Para não gerar confusão. Eles geram tipo uma ação autônoma. Você discute em paralelo. É um direito de defesa que gera uma ação onde você discute, você cria um procedimento cognitivo em paralelo. E você pode, nesse embargos, conseguir o efeito suspensivo da execução, se você tiver argumentos sérios. Então, na sua defesa dos embargos, é onde você tem a oportunidade de parar os atos executivos. E a Fazenda Pública ela se aparelha cada vez mais com os instrumentos eletrônicos, né, de buscas, de rastreios, para descobrir, para tentar descobrir bens dos executados. Ok? Mas é basicamente assim mesmo, que o procedimento executivo é basicamente assim. Beleza, mestre. Valeu mesmo. Pagar, pagou, corre atrás dos bens. É basicamente isso. Vamos lá, pessoal. Temos meia hora para preparar o terreno aqui. Eu quero ver com os senhores, fazer pelo menos uma introdução a respeito do mandado de segurança. O mandado de segurança que também decorre do acesso à justiça substancial, de que nós tanto falamos aqui, daquela análise da efetividade da jurisdição. Essa é uma
uma perspectiva de efetividade da jurisdição mais centrada, vamos assim dizer, num direito fundamental de proteção dos jurisdicionados quanto à eventual abusividade do Estado. Porque o mandado de segurança ele é um procedimento de rito sumário, rito sumaríssimo, mais precisamente é um remédio constitucional de rito sumaríssimo, é colocado à disposição de qualquer pessoa, como nós veremos, para reprimir, seja do ponto de vista após a consumação ou mesmo antes da consumação, ou seja, numa tutela, portanto, reparatória ou numa tutela preventiva, ilegalidades ou abusividades cometidas por autoridades públicas ou mesmo particulares que atuem em delegação de poder do poder público. O mandado de segurança ele tem sede constitucional no artigo 5º, no inciso 69, e também no inciso 70. O inciso 70 ele trata do mandado de segurança coletivo, mais precisamente. Eu vou trazer aqui, vou apresentar para os senhores o inciso 69, que eu vou tratar, provavelmente no próximo encontro, quando a gente for tratar, quando a gente for analisar os requisitos. A imensa maioria dos requisitos encontram-se no texto da Constituição, como não poderia deixar de ser. Aliás, um que não se encontra tem justamente uma discussão pelo fato de que não está ali na Constituição, porque o mandado de segurança, como eu lhes disse, é um remédio constitucional. E aí, então, prevê esse inciso 69 e conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Veremos o que é direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Essa é a característica, é o requisito da subsidiariedade. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, isso é um requisito. O ato do poder público seja ilegal ou abusivo. O responsável pela ilegalidade, pela abusividade, seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Uma pessoa jurídica de direito privado exercendo delegações de poder público. Além dessas previsões constitucionais, nós temos também a Lei 12.016 de 2009, que trata e disciplina o mandato de segurança, que atualizou uma lei. Eu vou tratar aqui, ainda hoje, uma evolução histórica a respeito do mandato de segurança, da previsão dessa possibilidade do Poder Judiciário controlar a atuação da administração pública, dos atos, a legalidade dos atos administrativos. Havia uma lei sobre mandato de segurança da década de 50, ela foi atualizada, portanto, uma lei muito mais recente desse século, desse milênio, que, portanto, atualizou com concepções doutrinárias e jurisprudenciais. Mas, como eu lhes dizia, o mandato de segurança ele é um remédio constitucional e calcado, orientado pela lógica do acesso à justiça substancial e a sua efetividade. E essa efetividade do mandato de segurança ela pode ser extraída por conta do rito, a sumariedade do rito. O rito ele é o tiro curto, né? Como se fosse a prova de 100 metros, é um procedimento curto. Eu costumo dizer, a gente vai tratar do procedimento no próximo encontro. Fala um, fala outro, o juiz julga. Não há uma fase, como nós veremos, de dilação probatória. É uma característica essencial, justamente, desse procedimento. Ela é chamada de uma ação documental, vamos assim dizer. O cabimento, um dos requisitos, como eles diziam, do mandato de segurança, aparece ali o direito líquido e certo. Nós vamos aprofundar depois, é justamente o fato
ser possível comprovar essa ilegalidade de plano, documentalmente, a olhos nus, bateu, comprovou ali, sem necessidade, portanto, de uma dilação no processo. É esse o caso de um mandado de segurança. Para esses casos que serve o mandado de segurança. Então, o procedimento de rito sumário, porque não admite, portanto, uma dilação probatória. Uma outra consequência, uma outra afirmação dessa efetividade no procedimento do mandato de segurança se dá quanto à famosa liminar em mandado de segurança. Na verdade, essa expressão liminar, ela é enraizada no ordenamento jurídico proveniente do mandado de segurança. Essa decisão liminar, ela é costumeiramente tratada no ordenamento jurídico por conta da lei do mandado de segurança. Uma decisão in liminis, uma decisão no começo do processo, da lei do mandato de segurança. Decisão liminar, na verdade, você pode ter atualmente em qualquer processo. Uma decisão interlocutória que analisa a tutela provisória de urgência. O CPC trata mesmo da tutela provisória em caráter antecedente. Veja, é tão liminar, que antes mesmo do início do processo formal, tal. Mas o que nós temos de efetividade aqui no procedimento do mandado de segurança quanto a essa liminar é uma característica de alguns poucos processos, é que o legislador, nesse procedimento, obriga o juiz a analisar a liminar. Isso não acontece no procedimento comum. Eu acabei de dizer para os senhores que o juiz pode conceder quando ele estiver convencido. É uma questão de convencimento, juízo de probabilidade, quando o juiz se convencer da verossimilhança. Aqui não, aqui o legislador força o juiz a analisar. Tem uma previsão em lei. Veja, é claro que a lei não manda que o juiz conceda liminar. Não é isso. Aqui o legislador está chamando o juiz a apreciar se concede a liminar. Claro que o juiz vai dizer se concede ou se não concede. Mas veja como é que é diferente. Aqui o legislador chama o juiz para deliberar sobre a liminar. Isso é uma questão de efetividade, aumenta a chance de nós termos a concessão da liminar. E há mesmo uma previsão expressa na lei da prioridade de tramitação do mandado de segurança, o que naturalmente contribui com a sua efetividade no que consiste na celeridade, na duração razoável do processo, ao que se encontra no artigo 20 da Lei do Mandado de Segurança. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus. Nós já tínhamos, já mencionei ali atrás, apareceu no inciso 69 do artigo 5º da Constituição, há mesmo uma subsidiariedade, nós vamos tratar disso provavelmente no próximo encontro, uma subsidiariedade do mandado de segurança em relação ao habeas corpus e habeas data. O Constituinte entendeu que esses procedimentos, esses remédios constitucionais, habeas corpus e habeas data, eles tratam de bens jurídicos tutelados de maior envergadura, liberdade individual, acesso à informação. Então, eles têm prioridade. É que o legislador reforçou ainda. Claro que, havendo habeas corpus, a preferência é do habeas corpus. O mandato de segurança, ele vem atrás. Certo? Mas já vou te dar a palavra, Paulo. Essas são características que trazem e que reforçam essa efetividade inerente a esse remédio constitucional que é o mandado de segurança. Então, só para fechar aqui o ponto e vou te passar a palavra, Paulo. O objeto do mandado de segurança, que é esse remédio constitucional, consiste na impugnação de atos ilegais ou abusivos. Eu vou depois trabalhar melhor essa ideia de ilegalidade ou abusividade. Mas consiste na impugnação
de atos ilegais ou abusivos emanados de autoridade pública ou particular que atue em delegação de poder do Estado. Então, essas considerações ainda em sede introdutória que eu queria fazer com os senhores. Ana Paulo, diga. É o tempo do meu cafezinho aqui. Emanados de poder. Estou escrevendo aqui, mestre. Emanados de poder. Emanados de autoridade pública. Não lembro exatamente como é que eu falei. Emanados de autoridade pública ou de particulares emanados de poder. Não, ou de particular delegatários de poder público. Poder público. Delegatários. Beleza. Mestre, o que acontece? O senhor falou que no mandato de segurança não se admite dilação probatória, por ser um rito sumário. Mas, então, segundo o artigo 20 da Lei do Mandato de Segurança, cabe recurso, então. Cabe recurso. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Probatório tem a ver com prova. Recurso tem a ver com julgou certo ou errado. Não admite dilação probatória significa que você não pode, por exemplo, produzir uma perícia na lei do mandado de segurança. Não pode, como nós veremos. Não se admite no mandado de segurança uma designação de audiência para ouvir uma testemunha. Não pode. O mandado de segurança é um procedimento no qual você deve apresentar toda a prova com a sua petição inicial. Você não tem... Sim. É isso. Não se admite dilação probatória. Mas por exemplo, o senhor falou que é uma decisão, o mandado de segurança, ele tem caráter de decisão documental. Então, se eu apresentar um documento... Documental não, ação documental. É uma ação documental. Então, eu anotei errado aqui. É uma ação documental, ou seja, se eu apresentar um documento onde eu prove que o direito é líquido e certo, não vai caber recurso. Eu sugiro que deixa eu tratar, porque eu nem expliquei o que é líquido e certo ainda. Tem muita... Deixa eu explicar mais, para ficar mais claro. Beleza. Eu acho que vai ficar... Nós começamos aqui nos... Como é que vai caber recurso? Vai caber recurso se por exemplo, o cara achar que está comprovado no documento e o juiz se o juiz denegar a ordem. O juiz não concedeu a segurança. O cara vai recorrer, ué. Recurso cabe sempre que você não está feliz com a decisão. Recurso cabe sempre. Não, eu já estava aqui na minha mente aqui de recurso da parte contrária, da parte que sofreu pelo mandado de segurança. Pode ser a fazenda pública, né? Vou dar um exemplo. O cara tem uma lojinha. Chega um fiscal lá e manda fechar a lojinha. De modo ilegal. O cara entra com mandato de segurança. Prova documental. O juiz não concede a segurança. Manda a loja ficar fechada. O cara pode recorrer? O cara pode recorrer. O recurso cabe sempre. É aquilo que eu falo. Os senhores não estudaram recurso ainda. Vamos devagar com o andor. Sempre que os senhores tiverem uma dúvida com relação a algo que não estudaram, é normal ter a dúvida, entendeu? Os senhores verão melhor o que é recurso depois. Sempre que a parte não gostar de uma decisão, ela pode recorrer. Então, se o cara não gostou da decisão e achou que o juiz julgou mal e não deu a segurança para ele, porque é óbvio que está na documentação lá mostrada a abusividade, a ilegalidade, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer. Isso não se confunde com dilação probatória. Inverte o exemplo. Ele foi a juízo, o dono da lojinha, pedindo para abrir a lojinha. O juiz mandou abrir a lojinha. Aí o município, a Secretaria Municipal da Fazenda, achou que era um absurdo abrir a lojinha.
Porque o fiscal mandou fechar a lojinha certo, porque seguiu os decretos do município. E vai recorrer porque errado a decisão do juiz. E vai recorrer por quê? Porque o juiz julgou mal. Quando se recorre por quê? Porque a parte não gostou do recurso. É isso. O recurso é sempre que a parte entende que o juiz julgou mal. Todo dia. Todo dia você vai interpor recurso, porque você vai achar que o juiz julgou mal. Porque é natural do advogado não gostar da decisão. Quando a decisão é contrária ao seu cliente, você vai procurar. Você vai encontrar motivo para não gostar da decisão do juiz. É isso. É simples. Recurso é uma coisa muito natural. E você vai recorrendo. Tá? Beleza? Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos ver só mais esse tópico, então. Tá? Que é ainda em caráter introdutório. E aí depois a gente para a aula, porque já vimos bastante coisa e o próximo tópico é mais extenso. Bom, então, vejam. Quero ver com os senhores agora um breve histórico a respeito do mandado de segurança. Tá? Uma primeira informação que a doutrina costuma trazer, a título de não é de curiosidade, a título de informação histórica mesmo, é que o mandado de segurança ele foi inspirado em uma inspiração remota, vamos assim dizer, em dois institutos estrangeiros. O Juízo de Amparo, que é um instituto mexicano, que é do México, e o Judicial Review, que é um instituto norte-americano, que justamente consiste no amparo, juízo de amparo, numa revisão judicial, Judicial Review, a respeito de um controle, portanto, judicial dos atos estatais. Mas, veja, aqui não foi um copia e cola. Na verdade, em que pese essa inspiração remota desses ordenamentos alienígenas, é ainda mais comum se atribuir a criação do nosso mandato de segurança, do Instituto Mandato de Segurança, a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Doutrina brasileira do habeas corpus. Foi um debate, um amadurecimento, um debate jurídico que teve. É algo até que nós vamos discutir adiante, debater adiante aqui nessa evolução histórica. Nem sempre se teve uma previsão a respeito da possibilidade de se proteger o cidadão a respeito do ato estatal que não fosse na esfera penal. Com as ilegalidades e as abusividades. O exemplo que eu dei ainda agora aqui. Chega um fiscal lá e fecha a lojinha do cara sem mais nem menos. Fecha por quê? Que eu estou mandando fechar. Por quê? Porque eu sou o fiscal. Mas peraí. Tem que seguir o ordenamento. Tem que seguir o ordenamento nas tuas terras. Aqui mando eu. Fecha. E aí, fecha. Ilegalidade e abusividade. O cara vai pedir proteção aonde? Se não tiver o Poder Judiciário. E aí, nem sempre nós tivemos o Poder Judiciário para pedir a solução. E aí, há um tempo atrás, quando não tinha a previsão expressa de um mecanismo, se buscou a construção no habeas corpus. Por isso, a doutrina brasileira do habeas corpus, uma interpretação extensiva do habeas corpus. Não se discute que o habeas corpus era para a proteção da liberdade individual, no sentido de locomoção. Mas incluía-se ali na ideia de liberdade um sentido mais extenso. Né? E aí, dali, se extraiu esse outro instituto que veio a ser o mandado de segurança. Pois bem, essa discussão veio tanto de uma época em que os atos do poder público, poder público eu digo mais do poder executivo, né, dos atos administrativos, eles eram inscindíveis, indiscutíveis
perante o Poder Judiciário. É de uma época em que nós tínhamos uma rígida separação de poderes, uma absoluta separação de poderes, de modo que o Poder Judiciário ele não poderia mesmo se imiscuir no mérito, né, administrativo, nos critérios de oportunidade e conveniência, na discricionariedade. Então, desde o Brasil Império, nós tínhamos essa questão, essa ideia enraizada, naturalmente, da proibição de que o Poder Judiciário se imiscuísse e adentrasse na esfera do porquê e da razão do mérito administrativo. Até que nós tivemos a previsão de uma lei, a Lei 221 de 1894, que veio expressamente mesmo proibir que o Poder Judiciário viesse a interferir ou analisar o mérito administrativo, critérios, portanto, de oportunidade e conveniência, chamada discricionariedade do administrador. A Constituição Federal de 1926, ela atuou no sentido de limitar expressamente, então ela limitou expressamente o habeas corpus à liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Porque até então, o habeas corpus tinha uma previsão mais genérica. Foi dali que tinha essa discussão a respeito da doutrina brasileira do habeas corpus, essa discussão de inscindibilidade, poderia ou não discutir, foi a centelha ali. Tínhamos que ter uma proteção, aí, como reprimenda essa ordem de ideias que estava se construindo, o status quo, né? O Brasil Império, veio ali a Lei 221 proibindo, a Constituição de 26 limitando o habeas corpus à liberdade de locomoção. Então foi uma resposta, dizendo, não, você não tem que ter proteção nenhuma. Realmente, o judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo. E aí, o jogo virou, vamos assim dizer, né? Nós tivemos como uma mudança a Constituição Federal de 1934. Ela previu o mandado de segurança no artigo 113, número 33. Era como se denominava os parágrafos, né? A Constituição de 34 tratou do mandado de segurança no artigo 113. A primeira regulamentação do mandado de segurança se deu pela Lei 191 de 1936. Ela disciplinou inicialmente o mandado de segurança. O nosso primeiro Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 1939, tratava do mandado de segurança no capítulo de procedimento especiais. O CPC atual tem um capítulo de procedimentos especiais. É comum que o código tenha capítulos de procedimentos especiais. Mas o curioso é que no código atual, como no código anterior, de 73, o mandado de segurança não estava dentro do código. Mas no de 39 ele estava inserido no código. Então ele era um procedimento especial típico, vamos assim dizer. A Constituição Federal de 1946 repetiu o tratamento do mandado de segurança no artigo 141, parágrafo 24. E aí veio o tratamento pela lei, a lei anterior do mandado de segurança que eu fazia menção, a Lei 1533 de 1951. Aí veio a Constituição Federal de 1967,
que tratou do mandado de segurança no artigo 50, parágrafo 20. Depois nós tivemos a Constituição Federal. Depois de muito tempo, né? 67, aí depois de muito tempo, nós tivemos a Constituição Federal de 69, que tratou do mandado de segurança no artigo 153, no parágrafo 21. E aí, por fim, nós chegamos no cenário atual, só para deixar o caderno de vocês o mais completo possível. A Constituição Federal de 1988 trata também do mandado de segurança. Então, vejam, desde o momento em que começou, no ordenamento começou a tratar do mandado de segurança, foi um movimento sem volta. Então, a Constituição trata do mandado de segurança no artigo 5º, no seu inciso 69, e ainda ampliou no inciso 70, que é sobre o mandado de segurança no âmbito coletivo. E aí nós tivemos ainda, em 2009, a edição da Lei 12.016 de 2009, que, como eu lhes disse, atualizou a Lei 1533 de 51, com concepções da doutrina e da jurisprudência, vários avanços que tivemos. E avanços esses que nós veremos a partir da próxima aula. É um procedimento muito importante. Como eu lhes disse, eu trato melhor aqui com vocês os juizados e mandado de segurança, que são procedimentos que eles têm muito mais chance de terem contato na prática. Ok? A gente vai ficando por aqui hoje. Acho que nós vimos bastante coisa numa aula de sábado, né? É um prazer da minha parte estar aqui com os senhores. E uma vez mais eu digo, os presentes serão exaltados, hein? Senhora Edivânia Silva Cunha está de parabéns. Dom Paulo Roberto de Souza Meyer, com esse nome ainda, quem é do Meyer não bobeia, está de parabéns também. Desde o começo aí até o final. Obrigado pela presença, pela companhia de vocês dois. Muito honrado. Um bom final de sábado para vocês. Eu ainda vou dar aula de tarde. Um bom domingo para vocês. E até semana que vem. Na terça-feira que vem, a gente retoma da onde paramos aqui. Vou interromper a gravação. Até a próxima.